A história de Davi e Batseba não é um conto de amor, pelo menos não começou dessa forma. Encontramos essa história no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Inicialmente, o rei Davi optou por permanecer em casa em vez de liderar suas tropas na guerra. Por algum motivo, ele estava inquieto e incapaz de dormir, talvez porque não estivesse cumprindo seu propósito adequado. Nesse momento, decidiu passear no terraço, de onde avistou uma bela mulher tomando banho. Curioso sobre quem era essa mulher, perguntou a alguém e soube que ela se chamava Batseba e era casada com Urias, um de seus valentes guerreiros. Embora soubesse que suas ações seriam erradas, Davi a chamou e se relacionou com ela. Logo após um tempo, Batseba descobriu que estava grávida. Desesperado para encobrir o pecado, Davi chamou o marido de Batseba, que estava na batalha, de volta para casa, na esperança de que ele dormisse com sua esposa e encobrisse a gravidez. Mas Urias era um homem íntegro, então ele dormiu do lado de fora do palácio. Mesmo quando Davi tentou embriagá-lo em outra noite, Urias ainda não foi para casa. Surpreendentemente, Urias demonstrou mais integridade embriagado do que Davi sóbrio. Sem alternativa, Davi enviou Urias de volta para a batalha com uma carta ordenando a Joabe que o colocasse em uma posição vulnerável, resultando em sua morte. Isso significou que Davi havia cometido tanto adultério quanto assassinato. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba, aparentemente para legitimar a gravidez. Embora o bebê tenha nascido e pelo menos 9 meses tenham se passado, não há indícios de que Davi tenha demonstrado arrependimento sincero até então. Deus, em sua sabedoria, enviou o profeta Natã para confrontar Davi com sua injustiça. Natã contou uma história ao rei que refletia seus próprios pecados contra Batseba e Urias. Diante da revelação, Davi finalmente se arrependeu sinceramente e buscou adoração a Deus. Entretanto, mesmo com o arrependimento, as profecias de Natã ainda se cumpriram, incluindo a morte do bebê e outras consequências que Davi teve que enfrentar. Número 1. Davi já tinha 3 esposas antes de se casar com Batseba. Em primeiro lugar, Davi conquistou a filha do rei Saul, Mical, como prêmio por ter derrotado 400 filisteus e entregado seus prepúcios. No entanto, originalmente, Saul havia prometido a Davi a mão de sua filha mais velha, Merabe, com a intenção de que ele fosse morto pelos filisteus. Posteriormente, Saul mudou seus planos e deu Mical a Davi, pois ela estava apaixonada por ele. No entanto, mais tarde, Saul separou Mical de Davi e a casou com outro homem chamado Paltiel. Em seguida, Davi tomou Ainoam como sua esposa, seguida por Abigail, que o impressionou com sua sabedoria e inteligência. Quando Davi se tornou o rei de Israel, ele ordenou que Mical fosse tirada de seu novo marido e filhos e a trouxesse de volta ao palácio. O marido de Mical, Paltiel, a seguiu em prantos. A partir desse momento, Mical passou a desprezar Davi. 2. Davi parou de cuidar da integridade. A falta de integridade em uma área da vida tende a se espalhar para outras áreas. A integridade é o guardião do coração, mente, emoções e ações de uma pessoa. No caso de Davi, sua falta de integridade ao sucumbir à luxúria revela também uma negligência em relação ao seu chamado e propósito. Ele se torna negligente e distraído com a busca de poder, fama e sucesso. Em vez de cumprir sua responsabilidade como rei de garantir a paz na nação, ele permite que a preguiça o domine, ficando em casa quando deveria liderar suas tropas. O propósito de Davi como rei era liderar Israel como uma nação devota a Deus, diferenciando-se das nações vizinhas. No entanto, ao se render à tentação e não lutar contra os inimigos espirituais e físicos, ele começa a tomar más decisões em áreas da vida que ele talvez pensasse serem insignificantes. Essas decisões equivocadas eventualmente se acumulam, levando-o por um caminho de destruição. O caso com Batseba é apenas o início de uma série de consequências negativas resultantes da falta de integridade de Davi.
Sua queda moral e espiritual o leva a tomar decisões prejudiciais em todas as esferas de sua vida, culminando em um cenário em que todas as suas escolhas se revelam erradas e prejudiciais. Isso serve como um lembrete para todos nós sobre a importância de manter a integridade em todas as áreas da vida, pois nossas decisões têm o poder de moldar nosso destino. 3. Deus deu muitas oportunidades a Davi para resistir à tentação. Além do livre-arbítrio de Davi, que lhe concedia a possibilidade de escolher evitar o adultério e o assassinato, Deus enviou Natã para confrontá-lo e lembrá-lo de que a obediência era uma exigência divina. Natã fez questão de ressaltar a Davi que seu pecado havia causado a perda da proteção e bênção de Deus em sua vida. No entanto, mesmo diante dessa situação, não era tarde demais para buscar perdão e restaurar a intimidade com o Pai. Deus sempre oferece oportunidades para o arrependimento e a liberdade em nossa jornada, e Ele providencia saídas para todas as tentações que enfrentamos. Davi, ao perceber o erro de seus caminhos, se arrependeu sinceramente diante do Senhor. 4. O arrependimento não reverteu os efeitos do pecado de Davi. Quando os cristãos pecam, Deus age para discipliná-los e trazê-los de volta à comunhão. Através dessa ação, Deus demonstra ao mundo que o pecado não é tolerado. Natã advertiu Davi sobre as assustadoras consequências de seu pecado. Primeiro, o pecado oculto se tornaria público, expondo suas ações perante todos. Segundo, o bebê nascido do pecado de Davi morreria, servindo como um testemunho às nações incrédulas de que Deus não aprova tal conduta. Terceiro, as ações pecaminosas de Davi acarretariam consequências para sua família por várias gerações. Apesar de Davi ter jejuado e orado fervorosamente durante uma semana para que seu bebê sobrevivesse, Deus não concedeu esse pedido. Em vez disso, Deus presenteou Davi com um segundo filho, chamado Salomão. Esse filho se tornaria o próximo rei de Israel e desempenharia um papel significativo na história do povo de Deus. 5. Deus restaurou Davi para uma íntima comunhão espiritual. Após cometer o pecado, Davi ainda manteve um relacionamento profundo com Deus, expressando sua adoração e gratidão através de muitos outros salmos. Deus perdoou Davi, removendo a culpa e a vergonha, mas as consequências naturais de suas escolhas pecaminosas ainda permaneceram. A confissão e o arrependimento não apenas restauram nossos corações, mas também têm um impacto físico e emocional em nossas vidas. O Salmo 32 descreve como o pecado de Davi e sua restauração o afetaram em todas as esferas, física, psicológica e espiritualmente. No entanto, a confissão sincera de Davi em 2 Samuel 12:13 foi bela e simples. Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que o pecado é sempre uma transgressão contra Deus e, portanto, a busca pelo perdão divino deve ser a prioridade em nossa jornada de arrependimento. 6. Batseba sofreu vários traumas em pouco tempo. Batseba passou por uma jornada difícil em sua vida. Inicialmente, como esposa de um militar, ela ficou distante do marido devido às suas obrigações militares. Posteriormente, foi alvo das atenções do rei Davi, resultando em uma situação dolorosa após o assassinato de seu marido. Batseba acabou engravidando de Davi, o rei, e posteriormente se tornou sua quarta esposa. Essa união foi marcada por dificuldades, incluindo a perda do bebê que conceberam juntos. Natã, o profeta, havia previsto que seus futuros filhos enfrentariam um contexto de má conduta sexual, manipulação, competição, mentiras e violência. Apesar das adversidades, Deus abençoou Batseba com seu filho Salomão. Ele pode trazer bênçãos e propósito mesmo em meio a situações difíceis e complexas. 7. Os filhos de Davi repetiram seus pecados. Natã fez uma profecia impactante sobre a família de Davi, indicando que o pecado cometido por ele nunca se afastaria de seus descendentes.
Infelizmente, os pecados de Davi influenciaram negativamente seus filhos. Logo após o caso com Batseba, um dos filhos de Davi, Aminon, cometeu um ato horrível, estuprando sua meia-irmã Tamar. Davi falhou em disciplinar Aminon, o que levou o irmão de Tamar, Absalão, a vingar-se e matar Aminon. Absalão teve que fugir para escapar do castigo. Anos depois, Absalão liderou uma rebelião contra seu pai Davi e temporariamente tomou o trono de Israel. No entanto, esse episódio terminou com a morte de Absalão, pelas mãos de Joabe. Até mesmo o renomado rei Salomão não escapou das consequências do pecado de Davi. Ao tentar garantir a paz e o poder entre as nações vizinhas, Salomão acabou se envolvendo com 1000 mulheres, incluindo 700 esposas e 300 concubinas. Infelizmente, muitas dessas mulheres pagãs influenciaram Salomão a se desviar da verdade, levando ele e a nação de Israel à idolatria. Essa triste realidade ressalta como os pecados de uma geração podem afetar negativamente as gerações futuras. 8. Deus perdoou Davi de todo e qualquer pecado confessado. As passagens de confissão e arrependimento de Davi são alguns dos salmos mais lidos e encorajadores na Bíblia. Os salmos 32 e 51 detalham a jornada de Davi para o arrependimento. Deus, em sua graça, restaurou Davi de volta a um relacionamento espiritual saudável com ele. A história de Davi e Batseba pode ser traumática. No entanto, é uma história de perdão e restauração de Deus. É um aviso claro para todo cristão que ama a Deus. Devemos tomar cuidado para não confiarmos em nós mesmos. A história nos mostra as consequências de alimentar desejos pecaminosos secretos. Mesmo um coração como o de Davi pode ser enganoso e perverso. Além disso, até mesmo aquele que se acha o melhor pode se enganar com o coração. Todos nós devemos estar conscientes da batalha que enfrentamos e responder de acordo com o poder do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.